Sejam muito bem-vindos ao Construindo a Cinturinha. Aqui nós discutimos os segredos e os caminhos que te levam para a sua jornada da cinturinha. Eu sou Jéssica Brum, idealizadora da Jornada da Cinturinha, um programa de treinamento 100% online que ajuda mulheres a reduzir até 12 centímetros de cintura. E o tema de hoje é competência abdominal e perineal. O que é isso, né? Hoje a gente vai entender o que é isso. Como sempre, eu explico, né, o que é a técnica de LPF, porque sempre tem gente nova chegando por aqui. Então, eu sempre dou uma breve explicação. LPF, a sigla LPF significa Low Pressure Fitness, que nada mais é do que trabalhar exercícios em baixa pressão. E ela é bastante confundida com a técnica do estômago vácuo, mas tem algumas diferenças. O LPF ele trabalha muito priorizando respiração, postura e concilia o vácuo abdominal. Já o estômago vácuo, ele foca muito mais na parte do abdômen, sem priorizar essa questão de postura e respiração. Então, essa é a principal diferença. Dentro da técnica do LPF, a gente trabalha uma reprogramação postural e respiratória. Então, trabalhamos de uma forma global, né? O corpo de uma forma global. O que é, né, a competência abdominal, competência perineal? Do que você está falando? Que língua é essa? A grosso modo, eu vou falar para vocês que ter competência, né, abdominal é quando você respira, quando você faz força, quando é qualquer atividade que você faça força. E o seu abdômen, né, a sua barriga não estufe, não vai para frente. Quando você faz qualquer exercício ou qualquer atividade, pode ser atividades diárias no seu dia a dia em casa. Se você fizer força e esse abdômen for para frente, é porque você não tem competência. E competência perineal é a mesma coisa, né? A parte do períneo, do assoalho pélvico. Quem tem aí sintomas de incontinência urinária, quem sofre de incontinência urinária, cargas excessivas, geram também uma incompetência, né, do assoalho pélvico, uma incompetência perineal. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham ou uma ou outra. Eu já tive incompetência abdominal. Por quê? Como que eu descobri isso? Lá na minha época de querer treinar um monte para ter um abdômen chapado, eu fazia inúmeros abdominais diariamente, querendo, né, indo em busca de ter um abdômen chapado, trincado. Só que o que eu não sabia, o que eu não entendia, que o que eu estava fazendo estava me deixando cada vez mais longe do objetivo que eu queria. Me deixando com o abdômen incompetente, porque aquele excesso de exercícios que eu vinha fazendo, porque no meu entendimento, fazer os abdominais ia me deixar com um abdômen, né, com a barriga chapada, e eu queria trincar o abdômen. Só que aquele excesso de abdominais estavam gerando uma força interna que estava deixando o meu abdômen protuso, ficando com o estômago alto, ficando sem cintura, porque eu fazia todos os tipos de abdominais, pensando, né, que ia me trazer aquele resultado. Mas não. E quando eu fui ter consciência disso, foi aí que eu percebi o quanto eu estava ficando cada vez mais longe do objetivo que eu queria. E tudo que eu estava fazendo só estava me deixando cada vez mais longe. Eu jamais ia chegar no objetivo que eu queria fazendo o que eu estava fazendo. E quando que foi essa minha mudança de chave? Quando eu conheci a técnica do LPF. Foi quando eu conheci e quando eu comecei a praticar, né, um tempinho depois de prática, foi quando eu percebi o quanto eu tinha um abdômen protuso incompetente e eu não estava enxergando aquilo. E o pior de tudo, né, é que eu estava lá dia após dia treinando, suando, dando o meu melhor. Claro que eu gostava de fazer os abdominais, só que por falta de informação, eu estava bem longe de chegar ao objetivo que eu queria. Mas aí, graças
a técnica maravilhosa, a qual eu vos falo aqui, eu consegui mudar, eu consegui, hoje, eu posso dizer que eu estou mais contente, né, com a minha nova versão, apesar de naquela época eu já gostar, né, do que eu via, né, em mim, só que hoje eu realmente vejo o quanto aquilo não era legal, né, mas tudo bem, né, vamos por partes. Foi uma fase a qual eu vivi e foi uma experiência que contribuiu, né, para que eu fosse atrás de outras coisas, conhecer outras coisas. E hoje eu me encontro trabalhando com uma técnica que transformou essa questão estética, e não só estética, mas também funcional do meu abdômen. Então, isso é muito, 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 muito bom. Mas aí, né, o porquê que é importante, né? Qual que é a importância dessa competência? Quanto isso é importante? Como que acontece? Vocês sabem, né, que eu já falei aqui bastante dos músculos protagonistas. Hoje eu vou repetir também sobre eles, mas eu quero falar que quero que vocês saibam que eles sozinhos não vão fazer todo o milagre em relação à competência aqui que a gente está falando, em relação ao tempo. Por quê? Como que a gente tem essa competência, né? Como que funciona? Dentro da nossa cavidade abdominal, dentro do conjunto que forma, né, todo o nosso core, a gente tem um conjunto de músculos que formam o nosso núcleo. Esse núcleo, né, é gerador de força, que é formado pelos músculos diafragma, transverso, que é o que eu mais falo aqui, né, os protagonistas da técnica, mas também pelos músculos multífidos e e músculos do assoalho pélvico. Os multífidos ficam mais na região da nossa lombar e o assoalho pélvico, né, lá na pelve, na região de períneo. Esse conjunto de músculos formam o nosso núcleo, que permite nos transmitir força, e eles, quando trabalham em coativação, porque eles trabalham, né, juntos, são os músculos responsáveis por gerar toda essa força que a gente consegue transmitir quando nós fazemos qualquer atividade do nosso dia, quando nós fazemos treino de musculação, né, ou qualquer treino aí que você faça. E esses músculos, eles trabalham, né, nessa coativação, envolvendo toda a nossa estrutura do core, e em cima e embaixo também. Então, é como se eles fizesse assim uma caixa, talvez, eu não estou conseguindo lembrar de uma outra palavra, mas é como se toda a nossa estrutura ali do core e da região pélvica estivesse protegida, né? É como se fosse um isolamento ali da nossa região central, da nossa estrutura, da parte lombar, que é a estrutura responsável por ligar o nosso tronco aos nossos membros inferiores, né? E essa região, ela necessita de muito fortalecimento, de muito cuidado para não sofrer nenhuma lesão, né? A gente vê muita gente aí com dor na lombar, com desvio postural. Isso tudo é por falta de uma força nesse núcleo, né? Nesse núcleo de força. E esse núcleo, ele deve ser trabalhado, né? Esse grupo muscular aí que eu falei, diafragma, transverso abdominal, multífidos e assoalho pélvico, eles devem ser trabalhados em coativação, em conjunto, né? Então, esses músculos todos são responsáveis pelo núcleo por gerar força. E essa geração de força nós necessitamos em qualquer coisa que nós vamos fazer no dia a dia. Seja pegar um bebê no colo, seja ir dar banho no bebê, juntar as coisas do chão, ir treinar, fazer um agachamento, qualquer coisa, seja algo que você vai precisar de muita força ou algo que você vai precisar de pouca força. E essa musculatura, como eu já falei, o nosso corpo é inteligente. Essa musculatura sabe qual que é a dose de força que você vai precisar. Quando você vai pegar alguma coisa no chão, né, ali um peso que tem 5 quilos, é um nível de força que você vai usar. Agora, quando você vai treinar, vai fazer um agachamento, por exemplo, você vai necessitar de um nível de força bem maior. E aí,
principalmente quando você necessita desse nível de força maior, é aí que o seu núcleo precisa entrar em coativação, mas esse núcleo, né, esse conjunto de músculos, eles devem estar preparados, eles devem estar ativados, fortalecidos, para dar conta daquele peso, né, daquele determinado exercício que você vai fazer. Porque nada se trabalha sozinho. Lembra que eu já falei para vocês, nós trabalhamos o nosso corpo de forma global. Não tem como eu querer ir lá e trabalhar só, hoje eu só vou trabalhar o músculo transverso. Amanhã eu vou trabalhar só o músculo do assoalho pélvico. Não dá para isolar dessa forma. Nós precisamos trabalhar esses músculos em conjunto. E como é que esses músculos são trabalhados em conjunto? Com o hipopressivo. O hipopressivo ele trabalha, né, com uma contração involuntária. Por isso que eu recebo bastante de perguntas assim, como que eu devo contrair? Não existe contração. Porque quando você contrai, quando você faz uma força voluntária, você está trabalhando com, com um tipo de fibras. Um tipo de fibras que é tipo 2, que são fibras responsáveis ali por gerar força, são fibras, né, de movimentos dinâmicos. Agora, quando você vai trabalhar numa contração involuntária, é quando você trabalha fibras de tônus, fibras de resistência, fibras de sustentação, que é onde mais o nosso corpo necessita essa sustentação, essa resistência, diferente de força. Então, dentro do hipopressivo, né, que a gente trabalha no LPF, nós trabalhamos essa contração involuntária em coativação de todos esses músculos, porque um músculo só não trabalha sozinho. Então, é assim que a gente vai conseguir tonificar e, com isso, ter um equilíbrio muscular. O que acontece? Essa questão do equilíbrio muscular eu acho muito, muito, muito importante. Por quê? Eu recebo muita mensagem também. Tenho diástase, posso fazer prancha? Qual tipo de exercício abdominal eu posso fazer? Mesmo se a pessoa não tem diástase, né? Vamos pegar uma pessoa normal, que treina, gosta, né, de treinar e está sempre ali fazendo abdominal. Essa pessoa, quando ela vai treinar abdominal, quando ela faz exercícios abdominais com carga ou sem carga, indiferente se ela está fazendo abdominais convencionais, com uma contração voluntária, ela está trabalhando com músculos de força. E quando ela está trabalhando músculos de força, ela está desenvolvendo força, é óbvio, né? E hipertrofia. Só que o nosso corpo, né? Todos os músculos do nosso corpo, eles são divididos em fibras de tônus e fibras de força. Não existe nenhum músculo, ó, esse músculo só tem fibras do tipo 1, que são fibras de tônus, resistência. Esse músculo só tem fibras tipo 2, são fibras de força, fibras de movimentos dinâmicos. Não. Contração rápida. Não. Todos os nossos músculos têm os dois tipos de fibras. O que acontece é que alguns músculos têm uma predominância maior de algum tipo de fibra. Por exemplo, o nosso transverso abdominal, ele é composto, né, 69% do nosso transverso abdominal, ele é composto por fibras de tônus muscular e apenas 30% é composto por fibras de força. Então, agora vocês conseguem entender que quando a gente vai trabalhar força, né, trabalhar com um exercício de contração voluntária, nós estamos trabalhando apenas 30% dessa musculatura. Agora, se a gente for trabalhar um exercício de contração involuntária, que é quando a gente trabalha tônus, essa resistência, nós vamos trabalhar 70% desse músculo. Então, isso que precisa ter um equilíbrio. Eu não estou dizendo que você não pode fazer prancha, você não pode fazer determinado exercício. Mas precisa haver um equilíbrio no trabalho dessas musculaturas. E o que normalmente acontece é que as pessoas trabalham quase que 100% apenas força. Elas só pensam em trabalhar força. Principalmente as mulheres aí. Elas adoram fazer um abdominal, entre aspas, né? Porque elas não gostam. Eu acho que é difícil uma mulher
É óbvio que tem mulheres que gostam de fazer abdominais. Mas a grande maioria das mulheres, elas não gostam. Elas fazem porque elas querem perder a barriga. E é uma grande ilusão. Nenhum exercício faz perder a barriga. Você vai perder a barriga fazendo uma alimentação saudável. Você vai perder a barriga, a gordura, tendo um percentual de gordura baixo, né? Não fazendo algum exercício. Então, esse equilíbrio é que precisa acontecer. Você trabalhar, você parar de ficar pensando que abdominal que eu vou fazer. Eu preciso fazer abdominal. Qual abdominal que eu posso fazer? Para com isso. Entenda que você tem que trabalhar um equilíbrio nessa musculatura. Não focar só em uma. Porque se você focar só no de força, ok, você vai ter aquela parte de fibras musculares, né, do músculo, que necessita de força, vai estar extremamente forte. E quando você precisar de tônus, como é que faz aí? E ainda quando você pega aí uma musculatura que ela é predominantemente mais, tem mais fibras de tônus, né? Fibras de tipo 1. Aí fica difícil, né? Quando não tem o equilíbrio, é aquela coisa que eu já falei. O lado mais fraco sempre vai arrebentar. E como aqui eu estou falando, né, desse nosso núcleo, ali da região do nosso core, que é o nosso gerador de força, é esse núcleo que precisa estar sendo trabalhado em coativação, em conjunto, tendo esse equilíbrio para quando você precisar, necessitar recrutar essa musculatura, você ter uma musculatura competente e não ter uma musculatura incompetente que quando você for fazer qualquer coisa vai te trazer, pode te trazer um malefício, né? Muito, principalmente quando a gente faz as coisas sem estar numa postura adequada. Nós vemos muito por aí a questão de vai pegar um peso lá no chão, a pessoa não faz o movimento, né? A execução correta do movimento. A gente vai lá, agacha e pega de qualquer jeito. E aí, se você não tem essa musculatura preparada, é num simples movimento bobo que você se machuca. É exatamente assim que acontecem as coisas. Por isso que nós devemos preparar a nossa musculatura, trabalhar essa musculatura em conjunto, porque nós não conseguimos trabalhar essa musculatura que eu estou falando aqui de forma isolada, apenas em coativação, em conjunto, todos eles trabalhando junto. Porque quando você necessitar de fazer a força, né, recrutar essa musculatura, eles vão ser recrutados todos juntos, ok? Aí eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Enquanto isso, eu adoraria receber um monte de coraçãozinho. Nossa, mas eu não... Ah, tá. Já ia falar. Cadê os coraçãozinhos? Bom, então vamos lá. Por que ter essa competência abdominal e perineal é importante, né? O que eu vou ter de benefício? Vamos lá, então, para os benefícios de ter essa musculatura, né, eficiente. Você vai ter um melhor desempenho esportivo. Por quê? Tendo essa musculatura competente, você vai ter, lembra que eu falei núcleo de força? O núcleo é o gerador de força. Então, você tendo essa musculatura preparada, você vai ter um melhor desempenho. Seja em qualquer coisa que você vai fazer, sendo você praticante de um esporte de peso, pode ser crossfit, pode ser, deixa eu sei lá, qual outro esporte, pode ser qualquer esporte. Qualquer esporte que exija, né, movimento do corpo, você vai necessitar ter um núcleo eficiente, porque é do núcleo que vem a geração de força, seja para membros superiores ou inferiores. Então, esse é o segredo, assim, é o nosso, como que eu poderia falar? A nossa peça-chave para que a gente seja, que a gente tenha força, que a gente tenha competência em movimento, que nós conseguimos fazer tudo com mais segurança e eficiência. Então, esse núcleo é o grande responsável aí e protagonista
esse grupo de muscular em conjunto com o nosso desenvolvimento gerador de força. Tendo esse núcleo estabilizado, trabalhando em conjunto, você vai ter, né, como eu falei, um melhor desempenho, uma maior estabilidade em tudo que você vai fazer, em todas as atividades do seu dia, seja praticando alguma atividade esportiva ou uma atividade doméstica, ou uma atividade de trabalho. Como eu disse, quando você vai pegar um bebê no colo, é diferente de você pegar, sei lá, um peso lá de 20 quilos. Mas quando você tem esse núcleo aí competente, ativado, trabalhando em equilíbrio, de forma já ali inconsciente, porque ele é um conjunto de músculos inteligente, ele vai saber o nível de força que você vai precisar, necessitar para determinada carga. Também você vai ter automaticamente uma melhora da postura, porque nós temos aí dentro desse grupo muscular diafragma e transverso abdominal, juntamente com o multífidos, que fica ali próximo, né, na região da lombar. Então, esse conjunto de músculo é o diafragma. Se o diafragma não está em trabalho, você não está ali fazendo uma coativação desse músculo, esse músculo entra em incompetência. Quando você não usa o diafragma, ele desce um pouquinho, né? Porque ele fica mais rígido. Automaticamente, teus ombros, ó, ficam protusos. E com isso, gera uma acentuada lordose. Vai gerando pressão lá na sua lombar, vai te levar a uma má postura e ainda dor na lombar, dor nas costas. Então, você tendo essa competência aí da musculatura, você vai ter uma melhora da postura e ainda vai melhorar, né? Vai ter esse alívio de dores nas costas. Também vai ter uma melhor sustentação das vísceras. As vísceras, né? Tudo que está dentro da nossa cavidade abdominal. Quando a gente trabalha esse conjunto de músculos, tonifica essa musculatura, a questão da protusão abdominal, o transverso é mais responsável. Então, essa musculatura, ela entra, ele fica forte, resistente para sustentar as nossas vísceras, vai diminuir a protusão do abdômen. Você vai ter, isso que eu falei até agora, são todos benefícios, assim, ó, saúde, e não apenas estética. Claro que a postura também é estética, mas melhor do que você ter ainda uma postura boa é você não ter dor nas costas, né? E dor nas costas ninguém vê de fora. É uma coisa interna que você sente. E isso é ruim, meu Deus. Então, todos esses benefícios que eu falei são benefícios mais internos que vai gerar também benefícios externos, né, estético. Você tendo esse grupo muscular, mantendo um equilíbrio, mantendo uma coativação, você vai ter uma melhora na aparência, né, na estética do seu abdômen, vai ter essa musculatura, né, mais tonificada, automaticamente vai melhorar a aparência estética. Um detalhe que eu esqueci de falar, esses músculos que eu falei, né, esse grupo muscular, eles todos são responsáveis pela coativação profunda. Eles são músculos profundos. É como se fosse a primeira camada de músculo após as nossas vísceras, por exemplo. O nosso abdômen, ele tem 3 camadas de músculo. Logo colado, né, nas nossas vísceras, nós temos o transverso. Depois vem os oblíquos internos, aí tem o reto abdominal, que é o famoso ali, ai meu Deus, o músculo do tanquinho, né? O famoso tanquinho, e daí também temos os oblíquos externos, que vem nas diagonais, né? E vem ali em direção à síntese pública também, por baixo do reto abdominal. Então, esse grupo muscular que eu estou falando, do nosso núcleo, de que precisa ser trabalhado em coativação, que é o diafragma, transverso, multífidos e assoalho pélvico, são músculos mais profundos, responsáveis por sustentação. Então, por isso é muito importante, quando a gente vem trabalhando isso de dentro para fora, né? E não trabalhar apenas superficial, algo que não vai que pode até ser que você consiga deixar bonito, porque aí a gente pode cair naquela questão
de atletas que têm a barriga extremamente marcada, né? Gominhos definidos, mas tem uma barriga estufada. Então, esteticamente, porque ele tem um baixo percentual de gordura, tá ali bonito porque tá definido o abdômen. Mas internamente, como é que tá a sustentação? Não tem. Aí fica aquela pança assim. Então, de certa forma, é bonito esteticamente, não é também porque é um abdômen definido, mas aí é um abdômen estufado. É difícil, né? Então vamos lá. Seguindo. Então vocês entenderam, né? Que quando não tem competência abdominal, perineal, pode acontecer tudo isso de ruim. Uma má postura, dor nas costas, padrão respiratório trocado, abdômen protuso, incontinência urinária, pode haver, inclusive, prolapso, gente, prolapso de bexiga. Isso é um ponto, assim, ó, muito, 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 eu acho difícil para quem tem. E olha, pode fazer. Isso eu vi hoje no meu Instagram, uma menina mandou na caixinha que tinha já fez cirurgia de reparação de diástase e ainda fez abdominoplastia. E não resolveu, ela ainda continua com aquele aspecto de barriguinha de grávida. Não adianta fazer uma cirurgia se você não fortalecer a musculatura. Também eu já ouvi casos de mulheres que têm prolapso de bexiga, fez a cirurgia e não resolveu. Por que não resolve? Porque você precisa tratar de dentro para fora, você precisa ter esse conjunto de músculos, né? Assim, ter uma excelência, né? Que tenha tônus, que tenha força, que resista. Porque você precisa trabalhar a sua musculatura, ela precisa ser trabalhada justamente para sustentar o que a gente tem ali, essa questão das nossas vísceras, dos nossos órgãos internos. Então, se você não trabalhar, não vai adiantar você fazer uma cirurgia. A longo prazo ou a curto prazo, você vai vir a ter o problema novamente. Então, vocês já entenderam tudo o que acontece quando você não tem competência, né? Bom, seguindo então, como que a gente pode melhorar e treinar da forma correta? Já falei aqui, quando a gente treina o hipopressivo. Só que eu quero que vocês entendam, mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui. Eu não estou falando que não tem que treinar, fazer exercícios abdominais convencionais, tá? Eu não estou falando, ó, não faça, porque exercício abdominal não funciona. Eu estou falando sim que exercício abdominal não funciona para perder barriga, não funciona para perder pochete, não funciona para diminuir abdômen protuso. Para isso, não funciona. Exercícios convencionais de abdominais funcionam, né? Tem como objetivo fortalecer a musculatura ali do seu abdômen, ok? E você deve fazer, sim, claro que, salvo exceções, quando, por exemplo, uma mulher que tem diástase, eu não indico, para mim, jamais ela vai fazer um exercício convencional de abdominal sem tratar a diástase, porque ela só vai piorar a diástase dela. Mas, salvo isso, você deve sim fazer exercícios convencionais de abdominais, porque você precisa ter força também, né, na sua musculatura. Eu estou falando aqui muito mais do transverso abdominal, porque é a camada mais profunda, porque é o músculo que compõe, né, 70 por quase 70% de fibras musculares de tônus, mas nós não temos só esse músculo no nosso abdômen, nós temos também os oblíquos, nós temos também o reto abdominal, que aí são músculos que a gente precisa trabalhar com carga, né, com força. Agora, como é que você vai trabalhar essa musculatura mais profunda, que é a musculatura que existe mais tipos de fibras de tipo 1, que são fibras de tônus, e que precisa, sim, ser muito mais trabalhada para ver esse equilíbrio. Trabalhar com o hipopressivo, porque no hipopressivo a gente trabalha essa musculatura de forma involuntária. E quando ela é trabalhada de forma involuntária, é quando a gente consegue melhorar esse tônus muscular da musculatura. Tônus muscular da musculatura, mas deu para entender, né?
É um ponto que eu quero falar aqui, que acontece, né, que eu tenho aí como experiência de receber mensagens. Ah, como é, agora eu vou ficar o dia todo me contraindo? Não, eu acabei de falar aqui. Trabalhamos os exercícios hipopressivos de forma involuntária. Se você estiver o tempo todo se cobrando para contrair essa musculatura, você está gerando força. E isso não é bom. Você não tem que ficar colocando essa força, ligando o seu pensamento, porque eu preciso ativar meu assoalho pélvico. Então, eu vou fazer aquele comando de segurar o xixi. É o comando que é mais usado para trabalhar o assoalho pélvico. E é o mais errado, na minha opinião. Porque também, como o transverso, né, ali, a maioria do grupo muscular que forma o assoalho pélvico, ele é mais composto por fibras de muscular de tônus. E quando que a gente vai trabalhar essas fibras de muscular de tônus? Com contração involuntária. Então, daí você pode perguntar, Jéssica, como é que eu vou trabalhar então? Como é que eu vou fazer? Você tem que ir trabalhar lá, por exemplo, os 5 minutos. Quando você está trabalhando os 5 minutos, você vai trabalhar toda essa musculatura, porque lembra, o nosso corpo, a gente trabalha tudo de forma global dentro da técnica. Quando você faz ativa, né, faz o vácuo com o diafragma, automaticamente o diafragma está ligado no transverso, que já entra em contração involuntária, e vem lá de baixo, o assoalho pélvico também já entra em contração involuntária. Então, ali você está trabalhando todo de forma conjunta. Nesse momento é quando você vai trabalhar esse músculo, é quando você vai dar tonicidade, resistência para esse músculo. É ali que ele tem que ser trabalhado. No teu dia a dia, nas coisas que você está fazendo, é nesse momento que você vai precisar de tônus muscular, que é o tônus muscular que você trabalhou ali naqueles 5 minutos, por exemplo. Não é você ter que ficar lá, eu estou sentada aqui, aí eu fico o dia inteiro lá contraindo meu assoalho pélvico, segurando o xixi, segurando o xixi. Eu fico o dia inteiro contraindo o abdômen. Não, você tem que manter uma coativação. Essa coativação ela tem que ser de forma natural, ok? E quando você tem toda essa musculatura competente, você não vai precisar ficar se cuidando. Porque o seu músculo ele vai ser competente, que ele vai fazer o trabalho dele, o trabalho que ele tem que fazer. Porque você está indo lá e dando atenção e carinho para ele, que é trabalhar ele de forma correta. Então você não precisa. É igual a gente respirar. Quando a gente está fazendo a técnica, a gente fica assim, inspira pelo nariz, solta pela boca. A gente tem uma consciência respiratória. Agora, eu aposto que você está aí me assistindo e você não está pensando que, eu estou aqui respirando, ó, agora eu puxei o ar, agora eu soltei o ar. Não, é uma forma involuntária. E é assim que a sua musculatura profunda de estabilização tem que ser trabalhada. Ela tem que estar ali executando o papel que ela deve fazer de forma involuntária. E para ela estar assim de forma involuntária, você tem que trabalhar ela lá, por exemplo, dentro dos 5 minutos. Entendido? Entenderam, gente? Manda um joinha aí pra mim, quero ver. Hoje tá um pouco puxado, né? Ou não, tá tranquilo. Bom, vamos lá então. Então vocês entenderam, né, isso, os benefícios, os malefícios, isso. Tá. Agora, prestem atenção. Como é que eu sei se eu tenho uma musculatura competente ou incompetente? Nós vamos fazer um teste agora. Eu vou passar para vocês um teste bem simples, tá? Bem fácil para a gente fazer. Como é que a gente vai fazer? É... agora que tá aparecendo os joinhas de vocês. Bom, esse teste que eu vou passar para vocês é bem simples e fácil.
Você vai ter que fazer sentada, tá? Não pode ser, por exemplo, sentada no sofá. Tem que ser um assento, uma superfície mais firme, assim, né? Mais durinha. Então, você vai sentar nessa superfície, vai ficar com a coluna ereta, os pés, os pés não podem, as pernas, né, não pode ficar, por exemplo, os joelhos assim perto do peito. Tem que ficar o ângulo, né, das pernas e do tronco mais ou menos de 90 graus. 90 graus. Tentaram? Já acharam um lugar aí e estão sentadinhos? Posso continuar? Só me dá um ok aí para eu continuar a explicação. Sim? Então tá. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o teste de competência abdominal, tá? Você vai colocar a mão bem em cima do umbigo, né? Coloca a mão, pode fazer uma leve intenção de forçar contra, mas não é para fazer força, tá? Só uma leve intenção de empurrar a mão contra o abdômen. E aí você vai dar 3 tosses secas, tá? Tipo, ok? E aí você vai ter a percepção, tenta perceber se quando você tossir, qual que é a reação que acontece ali contra a sua mão. O seu abdômen expulsa, né? Faz uma força contra a sua mão, o seu abdômen vai para dentro ou você não sente nada. Façam aí, coloca a mão, faz uma leve intenção de empurrar contra, dá 3 tosses secas e tenta perceber. E aí eu quero que vocês me respondam aqui o que vocês sentiram. O abdômen empurrou a mão, expulsou a mão, o abdômen foi para dentro, não senti nada. Me responda. Quem já fez? Me conta como é que foi. Coloca a mão no umbigo, faz uma leve intenção da mão contra o umbigo e dá 3 tosses secas. E tenta perceber se o abdômen empurra a mão, se o abdômen vai para dentro ou se não sentiu nada. Se você não sentiu nada, tenta repetir novamente. 3 tosses secas. Mas dá umas tosses assim com vontade, tá? Porque quando a gente dá uns espirros, umas tosses, é algo que a gente não consegue controlar. Não tem que. Ah, é uma pergunta? Não, tá falando. Tem que contrair o abdômen? Não. Você tem que fazer a tosse. E aí você vai tentar perceber o que aconteceu. Bom, a grande maioria tá falando que empurra a mão. Alguns não sentiu nada, outros para dentro. Vamos lá então. Quem não sentiu nada, tenta repetir e veja se consegue sentir alguma coisa. Quem sentiu que o abdômen foi para dentro, ok, abdômen competente. Quem sentiu que o abdômen empurrou a mão, abdômen incompetente. Não tem competência abdominal. Musculatura profunda precisa ser trabalhada. Entenderam? Bom, então, ó, repetindo. Mão em cima do umbigo. Faz uma leve intenção da mão empurrar, né? Empurrar um pouquinho contra o umbigo. A mão, bem de leve, não é para fazer força. Dá 3 tosses secas, com vontade.
e tenta perceber se a tua barriga empurrou, foi contra a sua mão, fez uma força contra a sua mão, ou se a sua barriga entrou, ou se você não sentiu nada, tenta repetir. Se a sua barriga foi para dentro, né, deu uma puxadinha, você tem um abdômen competente. Ótimo. Agora, se a sua mão expulsou se a sua barriga expulsou a mão, é porque você não tem competência abdominal. E aí você precisa trabalhar essa musculatura. Então tá. Entenderam da competência, quem fez aí, ok? Se não fez, depois tenta fazer, ok? Agora a gente vai fazer para ver a competência perineal. Então, foi o que eu falei. Precisa estar sentado em uma superfície que seja mais firme, tá? Não pode ser fofinho, tipo sofá ou cadeira com almofada. Tem que ser firme. Se você sentar no chão, tem que ficar com as pernas estendidas, tá? Não pode deixar as pernas flexionadas. E nós vamos repetir as 3 tosses secas. Você vai fazer as 3 tosses secas e vai tentar ter a mesma percepção. Tenta perceber se lá na região, né, entre a vagina e o ânus, ou entre a parte do pênis e o ânus, se você sente uma expulsão daquela musculatura para fora, se ela vai para cima ou se você não sente nada. Quem fizer e não sentir nada, você pode fazer colocando as mãos. Você vai fazer assim, coloca uma mão em cima da outra, tá? Assim. E aí você vira e senta em cima da mão. Coloca a mão lá por baixo, senta em cima dela. E aí você faz as 3 tosses secas. E aí tenta perceber se você sente alguma coisa contra a mão, se sobe ou se você não sente nada. Ok? Conseguiram perceber alguma coisa? Mais difícil esse? É sentada. Sentada com as pernas estendidas ou então 90 graus. Empurra. Sentiu o quê? Se você sentiu contra a mão ou sentiu algo para fora, é porque você não tem competência perineal. Não tem competência perineal. Vou repetir. Você vai fazer sentada em cima de uma superfície mais firme. Não pode ser sofá, não pode ser cadeira com almofada. Pode ser no chão. Se você fizer no chão, senta com as pernas estendidas. Se você fizer numa cadeira, né, as pernas precisam ficar para baixo, né, 90 graus. Coloca as mãos, né, por baixo, senta em cima da mão, coloca a mão bem lá na região muscular entre a vagina e o ânus, ou entre o pênis e o ânus, e faz as 3 tosses secas. E tenta perceber se essa musculatura vai contra a sua mão, ou se ela sobe, ou se você não sente nada. Se você sentir algo empurrar a sua mão, essa musculatura ir contra a sua mão, é porque você não tem competência perineal. Se essa musculatura subir, você tem competência. Se você não sentir nada, tenta repetir. Olha, quando não sente nada, não tá tão ruim, tá? É melhor do que sentir empurrar. Bom, gente, mas é isso. Se sentiu contramão, é incompetente. Se sentiu que foi para dentro, é competente. Não sentiu nada, tá melhor do que empurrou, tá? Mas assim, se você não sentiu nada, talvez você tenha uma musculatura competente, talvez você não tenha, porque como você não tem, você precisa ter uma consciência corporal também. E como é uma musculatura profunda, é uma musculatura que nós não costumamos sentir ou perceber, a gente não tem muito essa consciência, tá? Então não fica aí preocupado, eu não senti nada, e agora? Mas se você não sentiu nada, é melhor
tá bom, tá? Tá ali mais para bom do que para ruim, porque é sinal de que pelo menos você não tá com um exagero aí, né? Tá mais pro lado incompetente do que pro lado competente. Então agora vocês já descobriram se vocês têm competência abdominal ou se você não tem, né? E também competência perineal ou não. Sabendo disso, é hora de tratar se você não tem, porque vocês já entenderam, né? Tudo que eu falei aqui, quais são os benefícios, quais são os malefícios de você ter ou não ter a sua competência. Lembrando, gente, resumo. O nosso grupo muscular, que forma o núcleo responsável por gerar força, deve ser trabalhado em coativação e deve haver um equilíbrio, tá? Tudo deve haver um equilíbrio. Precisamos trabalhar força, né? Fibras de tipo 2, precisamos trabalhar tônus, resistência, fibras de tipo 1, tá? Quero deixar bem claro mais uma vez, eu não disse em nenhum momento que não é para fazer nem abdominal, que é proibido. Nós só precisamos ter um equilíbrio entre essas duas musculaturas, né? Esses dois tipos de fibras musculares, ok? Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um episódio dos Segredos da Cinturinha. Aqui onde nós discutimos os segredos e os caminhos que te levam para a sua jornada da cinturinha. Nesses detalhes que vocês conseguem entender que não é só fazer vácuo, que não é só uma técnica da barriga negativa, não é só pensar na redução de cintura, vocês estão vendo quanta coisa envolve? Então, olha, de verdade, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, quase 50 pessoas estão aqui. E eu tenho certeza que o que vocês aprenderam hoje, vocês vão mudar um pouco mais essa visão de talvez vocês estivessem só com aquele pensamento de reduzir a cintura. Eu acredito que depois de hoje vocês vão ter um outro olhar em relação, né, a essa prática, em relação à importância da gente ter esse equilíbrio muscular, esse equilíbrio no nosso corpo. Nós precisamos manter um equilíbrio em tudo. Então, isso é muito, muito, muito importante. Ok, gente? Então, é isso. O que eu tinha para falar sobre hoje era isso. Se vocês tiverem perguntas relacionadas ao tema de hoje, eu irei responder ao tema, ok? Nádia, a live não vai ficar salva por agora. Quando eu comecei, né, essa jornada, eu falei até lá no início que eu criei, né, essa jornada para estar dando mais informações para vocês da técnica que vai muito além da estética, que vai. Opa, voltou, né? Quando eu decidi, né, eu queria dar esse conteúdo para vocês, para explicar um pouco mais, né, a parte teórica, da técnica, que vai muito além apenas da estética, vai além apenas de reduzir a cintura. E esses vídeos eu estou passando aqui para vocês, também pelo conhecimento, né, para vocês, por essas informações, e também porque eu abri, né, estou dando continuidade lá no meu canal do YouTube. Deixa eu ver aqui quem mais que tem. Perguntas. Para fortalecer a pelvis, precisa fazer sentada prática? Não. Lembrem que eu falei, nós trabalhamos o corpo de forma global, não tem uma determinada postura. Essa postura aqui é para isso, essa postura aqui é para aquilo. Não. Por isso que o conjunto das posturas é importante. A gente precisa ter essa variação de posturas. Quando nós trabalhamos a técnica, nós estamos trabalhando o nosso corpo de forma global. Todas as posturas que você fizer, você vai estar ativando o assoalho pélvico, o transverso, diafragma, todas, tá? Só que de formas diferentes. Então, por isso, é importante você fazer todas as posturas. Fazer xixi toda hora é sinal de incontinência urinária? É sinal de um sintoma de incontinência? Sim. Você vai dar aula amanhã cedo, ensinando como executar a técnica? Nós temos o treine ao vivo comigo, todo dia, às 8h07. Começamos na quarta-feira, é um desafio que vai até quarta-feira da semana que vem.
Amanhã tem treino sim, inclusive domingo, tá? Eu espero todos vocês lá. Eu não estava, né, mais explicando como executar a técnica, mas vou explicar. Sábado e domingo eu vou explicar. Então, compartilha com as amigas aí para vir treinar com a gente. Consigo ter competência abdominal e perineal só com a técnica ou é um conjunto? Só com a técnica você consegue sim ter competência perineal e abdominal, porque é exatamente com a técnica que você vai trabalhar essa musculatura. Trabalhar essa musculatura de forma involuntária é o que vai te fazer ficar com tônus nessa musculatura e te deixar também com competência nessa musculatura. Bom, gente, então é isso. Fechamos por hoje. Gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje, nessa sexta-feira, por vocês estarem fechando, né, uma semana aí, né? A gente começou na segunda-feira e hoje é sexta, a gente está aí concluindo uma semana. Já chegamos na metade da jornada, estou bem feliz, de verdade. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês confiarem no meu trabalho, por vocês acreditarem em tudo que eu faço aqui para vocês. De verdade. Obrigada. Vejo vocês amanhã no treino das 8 e 7. Segunda-feira, 7 e 7, tem o Descomplicando os 5 minutos. E segunda-feira, às 20h37, temos mais live aqui de conteúdo. Um beijo. Tchau, tchau.